Olá, seja bem-vindo a mais um programa Improváveis. E é com muita alegria que eu estou recebendo hoje a minha amiga cantora Carla Santana. Seja bem-vinda, amiga, mais uma vez. Olá, queridos, que prazer imenso poder estar entrando novamente no lar de cada um de vocês. Muito obrigada, Priscila, mais uma vez pelo convite para estar presente nesse programa abençoadíssimo. Obrigada. E estou muito feliz também porque estou recebendo mais um pastor da minha casa espiritual, a Adenote, Assembleia de Deus Novo Tempo, pastor Leônidas. Seja bem-vindo, pastor. A paz do Senhor para todos. É um prazer muito grande para mim estar aqui e me dirigir a você, na sua casa, no seu trabalho, e poder contribuir de alguma forma para o nosso crescimento. Muito obrigado. Obrigada, pastor. E o tema de hoje foi escolhido pela nossa amiga cantora Carla Santana, ela que está com o clipe na programação do programa Improváveis, né? Você já deve ter assistido e ouvido a música dela, e ela escolheu esse tema. Eu acho que esse tema tem muito a ver com você. Você é muito para cima, você é muito alegre, você é muito feliz. Quando a Carla chega, é nítido ver como essa mulher tem a autoestima curada, né? Glória a Deus. E o tema de hoje é autoestima, e nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Mas eu quero começar com a pergunta, né? O que é autoestima? E o que é a baixa autoestima? Né? Quem responde? Responde o senhor, pastor, primeiro. A autoestima está ligado muito à valorização de si mesmo. Não é? A autoestima está ligada muito a você estar feliz com você mesmo. Quando se olha e como se valoriza, como se autovaloriza. A baixa estima é quando a pessoa abaixa a autoestima, melhor falando, é quando a pessoa ela se sente destruída de alguma forma e não está feliz por aquilo que vê. Quando se olha no espelho, quando se ouve alguma coisa, ou em relação até mesmo consigo mesmo. Isso é uma questão muito psicológica, muito personalíssima, que não é uma questão externa, é muito interna. E essa pessoa passa a sofrer de alguma forma, e muitas das vezes ela não sabe identificar esse sentimento, esse comportamento dela. Entendi, muito bem explicado. E você, amiga, deixa eu te perguntar, você já passou por algum processo de autoestima baixa, de baixa autoestima? A Priscila mencionou que eu tenho assim, né? Quem olha para mim vê que eu tenho muita autoestima, graças a Deus. Mas nem sempre foi assim. Eu fui uma criança com baixa autoestima. Por quê? Hereditariedade. Existe isso? Existe. Minha mãe não tinha, meu pai não tinha, então eu cresci naquele ambiente de baixa autoestima. Porém, ao servir a Deus, entrar na presença de Deus aos 17 anos de idade, Deus mudou o quadro. Por quê? Porque, biblicamente falando, autoestima é amor a você. E a Bíblia vai dizer, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro eu me amo, para depois amar os outros. Então, o próprio Deus te estimula a ter autoestima. Então, eu aprendi com ele, Priscila. Aleluia. Então, hoje eu sou essa mulher que você descreveu aqui, para todos verdade. os telespectadores. Mas nem sempre, querida, foi assim. Acredito. Pastor, o que pode causar a baixa autoestima no homem? Alguns fatores são determinantes para que isso aconteça. O ambiente familiar, por exemplo. Como ela citou, né? O ambiente familiar ele é determinante para determinar, na verdade, a alta ou a baixa autoestima. Tá? Ele pode ser positivo ou negativo. Quando uma mãe, por exemplo, que ela começa a preterir essa criança começa a nascer, crescer em um ambiente que não é propício a ela. Verdade. E ela começa a desenvolver um comportamento e, às vezes, até agressivo mesmo. Sim. Tá? E essa criança pode ser muito introspectiva e ela tem dificuldade com relacionamentos. Pastor,
O senhor falando agora me lembrou a situação de José e seus irmãos. O senhor falou de preferência. Será que esse não foi o caso que levou os irmãos de José a ter aquela atitude com José? Porque José, ele era um rapaz com autoestima bem elevada, afinal de contas, ele era o preferido do papai. O senhor, como pastor, será que isso não era, essa não foi a situação que levou os irmãos de José a ter aquela atitude, alguns deles ter aquela atitude? No caso de José, não tirando o propósito de Deus, né? Que a gente sim, sabe que a presciência de Deus, a vontade de Deus. Nós estamos falando aqui de forma humana. Sim, né? humana. É humana. Ali naquele caso presente ali de José, da preferência de Jacó por José, ele remonta até uma história, até alguns fatos antes de todo esse episódio. Porque ele se casa com Lia, e Lia, quem começa então a dar o primogênito a ele, dá alguns filhos para Jacó. E Raquel não, Raquel por ser numa situação de esterilidade, ela só vai dar à luz lá no final, praticamente, da sua relação com Jacó, como mulher, como esposa, e ela vem então a falecer logo depois. Né? Então, como Jacó tinha uma predileção muito grande em relação a Raquel, naturalmente José foi aquele menino que ele esperava por demais. E para completar mais ainda a situação, para complicar um pouco mais, vamos chamar assim, José era um menino muito amigo de seu pai Jacó. E essa preferência não aguçou mais ainda pelo fato da interação. Talvez sim, que esse tratamento que Jacó dispensava para José despertou nele, tá? Um comportamento de levantar a sua autoestima. Isso favoreceu a ele. Isso pode ter acontecido. Agora, em relação aos demais, aos seus irmãos, não foi um problema de autoestima ou baixa estima, foi um problema de inveja mesmo. Entendi. Então foi uma falha de caráter. Será que a autoestima pode mexer com o caráter de alguém? Uma pessoa que tem autoestima baixa pode ter o seu caráter manipulado por aquela situação? Porque a autoestima baixa também pode ter a ver com o hormonal, mas a gente sabe que o nosso físico, se a gente não estiver bem, a gente pode ser influenciado pela luz e pelas trevas. E aí, qual dos dois pode me responder isso aí? Com certeza. Pode mexer, sim, com o caráter da pessoa. Eu costumo dizer que a autoestima ela é como se fosse um escudo na frente da gente. Pessoa que tem uma boa autoestima, ela não liga para a opinião dos outros. Ah, Carla, você está dizendo que a pessoa que tem autoestima ela é egoísta? Não. Ela é segura. Ela sabe as suas qualidades, conhece os seus defeitos também, sabe que não é nenhuma Mulher Maravilha, também não é nenhum super-homem, se autoconhece. Então, a pessoa que tem autoestima, ela tem autoconhecimento. Então, ainda que surjam invejas, como o nosso querido pastor mencionou aqui, ou qualquer tipo de problema, outro problema, isso aí não interfere, porque a autoestima que há naquela pessoa lhe serve de escudo de defesa. Vem, mas não entra. Aquilo ali a pessoa ignora, porque é segura que Deus é com ela, das qualidades dela, das características. Ela não é influenciada por ninguém, porque é segura na sua própria opinião. Qual o problema de uma pessoa que tem uma boa autoestima, de repente até mudar essa autoestima e se tornar baixa? Porque também tem esse caso. Acontece. Às vezes a pessoa tem autoestima e por causa de alguma coisa ela baixa. Muitas das vezes porque está preocupada com a opinião dos outros. Primeiro é a opinião dela, o que ela acha dela, como ela se vê ao se olhar no espelho, como o pastor mencionou, porque se a pessoa não tiver uma opinião própria de si, o que falarem, ela vai absorver. E aí vai mexer no seu caráter, como você perguntou. É verdade. Como perceber, pastor, que eu estou sendo bombardeada na minha estima, na minha autoestima? Como perceber quais são os traços da pessoa que tem a autoestima baixa, tanto no homem como na mulher? Depois você pode falar sobre a mulher, Carla. Como perceber? Como perceber? Este comportamento ele vai mudar.
a pessoa começa a sofrer, na verdade. Tá? Ela se isola. Uma pessoa com a baixa autoestima, ela se isola. Ela começa a se sentir alienada, ou da sociedade, ou do grupo. Inferior, né? Inferior. E ele vai dizer no seu íntimo, porque o que é estima? Estima é nada mais nada menos do que valor, amor. Quando você diz uma pessoa que tem uma pessoa de boa estima, é uma pessoa amável, então ele deixa de ser esse tipo de pessoa. Ele começa a ser introspectivo e às vezes sim, pode levar a um comportamento violento. É isso aí. Ou então ele vai ficar como uma situação de inanimado. Tá? Ele vai bloquear tudo, ele não consegue se desenvolver, porque ele está sofrendo. Interessante que a autoestima, essa questão, ela é uma questão interna. Quando a gente fala de preconceitos, quando fala de qualquer sofrimento dessa natureza, é um sofrimento externo, de ordem externa. Mas a base da autoestima, ela vai ter reflexos que nem todos verão. Verdade. A pessoa começa a sofrer e nós que estamos de fora, às vezes até dentro de casa, a gente começa a perceber, às vezes, um filho, ou até a própria esposa, ou o esposo dentro de casa, por determinadas situações, ele começa a se trancar dentro de si. Carla, como dá para perceber a autoestima baixa em uma mulher? Quais seriam os pontos para a gente prestar atenção? Existe na psicologia um sentimento terrível que tem assolado muitos evangélicos, infelizmente. Se chama autocomiseração. Carla, o que é isso? Pena de si mesmo. Muitas das vezes a pessoa é elogiada, pessoas reconhecem o valor dela, agora é o lado oposto do que o pastor comentou aqui. Pessoas valorizam essa outra pessoa, reconhecem o talento dela, vê as características, as qualidades dela, mas ela não se vê da mesma maneira. Qual é o correto? Nós temos que nos autoconhecer. Nós precisamos reconhecer os nossos valores, porque todo ser humano possui valores. Agora, uma coisa que muitas das vezes contribui, coopera para a baixa autoestima, palavra de maldição, crítica. Muitas das vezes ela não tem um elogio dentro de casa do seu marido. Muitas das vezes, como eu mencionei na infância, porque a autoestima ela tem que ser gerada desde pequena. A mãe e o pai já têm que trabalhar isso no seu filho ou na sua filha, para crescer uma criança segura, saudável, porque sabe que no dia a dia vai enfrentar grandes batalhas. Então é algo que tem que ser trabalhado. Então o sentimento de autocomiseração, ele independe do ambiente. É a própria pessoa que infelizmente olha para ela e diz: eu não valho nada, eu não sou nada, coitadinha de mim. Algo que não pode acontecer, né? É completamente oposto à autoestima. É verdade. Nós vamos assistir agora ao clipe da nossa cantora Carla Santana e depois a gente volta.
Sua filha já está morta, deixa o mestre passar. Mas aquele que conhece tudo, que sonda corações, que responde a tua oração, disse não temas, crê somente, a menina não morreu, mas viva está. Jesus está passando aqui, onde ele passa algo acontece, a morte dá lugar à ressurreição. O cego vê, o surdo ouve, o coxo salta de poder e unção. Tirai a pedra, toma a tua cama e crê somente. Tome posição, o anjo vai à tua frente. Hoje é seu dia de ser restaurado, seja curado, receba o teu milagre. Tentaram impedir Jairo de clamar, sua filha já está morta, deixa o mestre passar. Mas aquele que conhece tudo, que sonda corações, que responde a tua oração, disse não temas, crê somente, a menina não morreu, mas viva está. Jesus está passando aqui, onde ele passa algo acontece, a morte dá lugar à ressurreição. O cego vê, o surdo ouve, o coxo salta de poder e unção. Tirai a pedra, toma a tua cama e crê somente. Tome posição, o anjo vai à tua frente. Hoje é seu dia de ser restaurado, seja curado, receba o teu milagre. Receba agora a cura, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus receba passando aqui, onde ele passa algo acontece, a morte dá lugar à ressurreição. O cego vê, o surdo ouve, o coxo salta de poder e unção. Tirai a pedra, toma a tua cama e crê somente. Tome posição, o anjo vai à tua frente. Hoje é seu dia de ser restaurado, seja curado, receba o teu milagre. Decidiu fazer uma reeducação para se sentir melhor, esteticamente e interiormente? Então, como você mencionou, a autoestima é um tipo de cura, é um tipo de antídoto. Como eu falei, eu não fui criada sendo estimulada a nada, eu não tive uma criação nesse sentido. Porém, depois que eu me tornei evangélica, né, pela palavra de Deus, a fé, que é algo que eu abracei, né, de todo o meu coração, que é acreditar em si mesmo, a autoestima, então está ligada à fé, então isso me estimulou muito. Porém, o fato de eu ter desejado fazer a reeducação alimentar realmente foi para melhoramento do funcionamento do meu organismo. Porque, como eu falei no programa anterior, eu não queria, no futuro, me tornar uma pessoa com mais idade, cheia de problemas de saúde. Então, o que eu analisei? Eu vou começar a evitar certas coisas agora, para poder evitar problemas futuros. Não teve nada a ver com autoestima, graças a Deus. Você já estava curada nesse período, só sim, quis... porque Deus cura, né, Priscila? Verdade. Deus, ele cura. Às vezes a pessoa
Não que eu seja contra alguém procurar alguma ajuda concernente à cura, mas Jesus, Ele pode tudo e todas as coisas. Qualquer problema Jesus pode resolver, porque Ele é o Deus do impossível. Então, quando eu aceitei Jesus, eu mergulhei e tomei posse da palavra dele. Então, cada versículo e cada texto que está escrito ali, eu creio piamente que é verdade que está escrito ali. Então, a minha base é a palavra. Então, não tem esse problema, né, de baixa autoestima, porque pela palavra eu entendo que no Senhor eu posso tudo e todas as coisas porque Ele me fortalece. Amém. Amém? Pastor, qual a importância da autoestima na vida de um líder? Pastor, como é difícil lidar com um líder que tem autoestima baixa? É difícil porque o líder, ele tem algumas prerrogativas que ele tem que cumprir. Ele tem que transmitir para o seu liderado a confiança. Ele não pode se mostrar fraco, como diz o próprio texto bíblico. Se te mostrar de frouxo no dia da angústia, a sua força será nenhuma. E como que um líder, ele pode demonstrar fraqueza? Ah, pastor, mas o senhor nunca se viu nessa situação de uma fraqueza, de uma impossibilidade, de uma dificuldade? Claro, claro. Aí a gente volta um pouquinho na história de Elias. Estava aqui pensando na história de Elias. Elias, ele era um grande líder, incentivador do povo de Israel na sua época. As pessoas olhavam para Elias, o que viam quando olhavam para Elias? Viam em Elias um homem que tinha uma autoridade. A tal ponto em que se reuniu aqueles 400 profetas de Baal, mas os 450 Baalins estavam ali e a coisa aconteceu da maneira com que conhecemos, em que todos foram destruídos e mortos, porque Deus atendeu e olhou para Elias, porque Elias era um homem temente a Deus, um grande líder que era, na verdade, e as pessoas eram influenciadas por ele. Mas logo imediatamente nós encontramos depois, então, uma mulher, Jezabel, querendo a cabeça de Elias. E ela jurou que o mataria. Adiante, versículos depois, aqui no capítulo 19 de 1 Reis, nós vamos ver um Elias desejar a morte. E ele diz, basta, Deus, para mim eu não quero mais, para mim chega. O que Elias estava passando naquele momento? Um momento de depressão, um momento depressivo que ele estava? Ele estava. Autoestima baixa. A autoestima dele foi lá embaixo? Foi porque, e mais adiante, quando nós vamos encontrar agora esse líder tomando uma injeção de ânimo, quando ele chega em um determinado lugar em que ele adormece, em que Deus aparece a ele dizendo, o que tu fazes aqui, Elias? Né? E ele disse, Senhor, eu tenho sido profundamente zeloso pela tua palavra, mas olha o que fizeram. Quer dizer, onde é que estava a autoestima desse homem? Lá embaixo. Lá embaixo. Aí aparece o que a pastora, a cantora, disse agora há pouco aqui. É o Senhor que nos fortalece, Ele que nos levanta. E o Senhor disse para ele, levanta, come e bebe. Come, se alimente. É a prova que a alimentação, né? A alimentação tem a ver com a E aqui eu descubro uma outra coisa ainda, pastor. Aqui eu ainda encontramos uma outra coisa. Que a questão de se levantar, de provocar e de buscar melhorar a sua autoestima, não depende de outrem, não depende nem de Deus, mas depende do próprio querer se levantar. Deus falou para Elias, levanta-te, come e levanta-te. Olha só, dependia de quem? Dependia de Elias. Então, a liderança é um negócio, é um fato muito interessante, que nós vamos encontrar determinadas situações que vamos ter que tomar decisões e que às vezes essas decisões podem até não agradar a todos, mas que vai influenciar alguns liderados, sim. Eu tive um problema muito sério com a autoestima durante muito tempo. Também vim de um lar onde eu não fui afirmada, né, na minha infância, eu não fui validada. Pelo contrário, as palavras que eu ouvi eram bem negativas. Então, eu desenvolvi isso durante toda a minha construção e dentro da igreja, quando eu precisei assumir
uma liderança, eu era muito instável emocionalmente. Eu não suportava os problemas da liderança e eu acabava faltando compromisso, não vindo cumprir as minhas obrigações, e eu entrava literalmente em uma caverna espiritual. Eu me lembro de uma experiência que eu passei uma semana sem aparecer na igreja. Imagina uma líder que não aparece na igreja. Não, é impossível. A gente não está falando que o culto é uma obrigação, mas estamos falando de uma liderança. Liderança exige outro posicionamento, né? O senhor usou um exemplo perfeito. Todo líder passa por isso, mas não pode virar algo normal, né, pastor? E ele também não pode fazer de contas, porque a questão da baixa estima, a baixa autoestima, ela não tem como representar. Ela vai, se estiver acontecendo, a pessoa não tem realmente como representar. Esconder, né? Não Aquele tem como sentimento, Não né? tem. É muito forte, é muito sério. É uma coisa interna, vai acontecer, e acontece no íntimo da pessoa, vai estar lá dentro da alma da pessoa. Aquilo que o salmista Davi, ele ora. E por que ele diz assim? Por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Ele estava, na verdade, passando por um momento de abatimento. E ele não consegue, porque a sua alma alegre, ela vai formosear o quê? O seu rosto. É verdade. É o que o texto bíblico diz. Então, quando nós estamos com a nossa baixa autoestima, ela vai, de qualquer forma, vai aparecer. Olha o que aconteceu com Neemias lá diante do rei Assuero. O rei chegou para ele e disse assim: doente você não está, mas alguma coisa te incomoda. Por quê? Porque a sua alma estava perturbada dentro de si e deixou transparecer o seu Apareceu, né? Verdade, não dá para disfarçar. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor. Como o senhor vê e como trabalhar a autoestima dos homens na igreja, mediante essa geração de mulheres revolucionárias? As mulheres estão tomando conta de tudo, as mulheres estão, né, vindo aí com muita força, e o homem de Deus tem que saber se posicionar, que a gente sabe que tem um lado bom e o lado ruim de toda essa revolução feminina, né? E pastor, como que o senhor lida com isso, com os seus liderados? Como o senhor vê assim essa revolução feminina e a autoestima masculina dentro da casa do Senhor, dentro da igreja? Essa pergunta é interessante, e ela tem que ser discutida mesmo, tem. Eu ouvi aí num programa anterior um pastor falando, né, sobre a questão da participação da mulher e até mesmo o comportamento do homem perante a mulher. Existe sim uma necessidade da gente conciliar essa coisa, porque a Bíblia, quando a gente olha para o Antigo Testamento ele foi escrito para os judeus que tinham, na verdade, um comportamento muito olhado para o lado masculino. E a gente encontra na Bíblia a mulher sofrendo muito, inclusive até mesmo durante o período pretoriano e outras épocas em que está registrado na história, em que as mulheres sofreram muito, porque elas têm suas necessidades fisiológicas e que são diferentes biologicamente falando. Isso, verdade. Diferente do homem, o homem tem que entender isso. É verdade. Não é que ele é melhor ou é pior. Não. Agora, no potencial, as mulheres têm o mesmo potencial que o homem. O grande problema nosso é que a sociedade, ela não encara isso dessa forma. Nós estamos vivendo uma sociedade fatiada, onde os direitos que deveriam ser um direito amplo, de forma igualitária para todos, nós estamos fatiando a sociedade. Nós criamos institutos, criamos diplomas, nós criamos leis para proteger esse ou aquele segmento. Verdade. Quando, na verdade, deveria ser de uma forma universal. Proteger o ser humano, né? Porque o homem em si, ele
basicamente, eu sou totalmente contra a questão de dizer que o homem é melhor do que a mulher, ou que a mulher é mais fraca que o homem. Não, a mulher, ela como sexo frágil, no seu sentido interno, dentro das suas emoções, a mulher é mais emotiva que o homem. A mulher consegue dominar uma criança que um homem não consegue. A mulher consegue contornar determinadas situações, que ela tem uma sensibilidade. É claro que ela tem que ser diferente do homem, porque senão Deus criaria duas pessoas do mesmo sexo. Mas Deus criou o homem, criou a mulher. A mulher vem com a sua sensibilidade, a mulher vem com o seu carinho, a mulher vem com a sua participação, assim, de uma maneira muito marcante para a vida do homem, ajudando o homem. E o homem, com certeza, deveria entender que, socialmente, tá, somos iguais. Somos detentores dos mesmos direitos. E não haveria necessidade de fatiar a sociedade. Verdade. Bastaria o homem entender que a mulher tem o mesmo valor que o homem. Verdade. Então, o homem ele não precisa se sentir ameaçado, porque o homem que conhece a sua identidade, principalmente o homem cristão, né, ele vai saber lidar, né? Mas o homem, ele se sente ameaçado quando ele é fraco. Verdade. Não é seguro. Ele não é seguro, ele tem medo de perder a sua liderança. Mas uma liderança que ele mantém com medo, dentro de uma fragilidade que ele esconde. É verdade. A mulher não, a mulher transparece. Mas o homem, ele quer ser um líder dentro de casa, na igreja, na empresa, onde quer que seja, na vizinhança. A gente vai ver a história de Abigail. Se não fosse a intervenção daquela mulher sábia, temente a Deus, e olha o que ela diz dele, olha o que essa mulher fala dele, olha o que essa mulher fala dele. Ele é um homem de Belial, quer dizer, um homem maligno. Nossa. Ele não tem o temor de Deus. Nabal era difícil, hein? Não é? Era assim. Ao mesmo tempo que a gente também vê mulheres também influenciando, como foi o caso ali a situação na vida de Esther, quando a mulher mandou ele fazer que construísse a forca. Manipuladora, ele né? construiu a forca manipulado por ela. Isso aí. Quem entrou na forca? O próprio marido. O próprio marido. É triste. Triste. E para a gente evitar esses problemas, mulheres, você vai assistir agora o quadro Mentoria Feminina, tá bom? Que vai trazer luz para o seu entendimento e depois a gente volta. Olá, sou Daniele Cassiano, estou aqui em mais um programa Improváveis com a Priscila Moura Lima. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o Instituto Rosa Reviver. Já apresentei ele para vocês em uma outra ocasião, né, em outro programa, e expliquei que o Instituto ele veio com a proposta de trazer uma reconexão feminina para as mulheres, uma proposta educativa para as crianças, e a gente agregou o empreendedorismo também. Hoje eu estou aqui com a Dalva, como eu já disse, e eu vou estar fazendo algumas perguntas para ela a respeito do Instituto, para vocês estarem conhecendo um pouquinho do trabalho dela. Dalva, como que você chegou até o Instituto Rosa Reviver? Então, eu e a Dani, nós éramos amigas da faculdade, fazíamos estágios juntas e, como eu falei, né, eu sempre tive vontade de fazer um trabalho voluntário. E aí, a Dani, com esse projeto, né, então veio, né, a calhar, né, dar tudo certo. E eu aceitei o convite e hoje estou aqui como voluntária da instituição, que eu amo fazer esse trabalho, né? A equipe é uma equipe muito capacitada, muito carinhosa, a gente se dá super bem e o trabalho está dando super certo. Então, mais uma perguntinha para a Dalva. Dalva, hoje, qual é o seu trabalho lá na instituição? Eu perguntei como você chegou e hoje o que você faz lá, qual é a sua atuação para que os telespectadores possam conhecer um pouquinho do seu trabalho? Sou assistente social de formação e o meu trabalho na instituição é online, né? Eu participo de todos os eventos online. Por exemplo, reuniões, cursos, mentorias. Sou responsável por um grupo de empreendedoras, né? E
com essa função, eu preciso conversar com as empreendedoras, trazendo para fazer os cursos, as mentorias, e é dessa forma que eu vou contribuindo para a inclusão social de mulheres, crianças e adolescentes. A Dalva, além disso, desse trabalho aí que ela tem feito offline, né? Tem trabalhado ali nos bastidores, um trabalho muito importante. A gente agradece a ela as conexões que a gente tem tido com as Plans, que a gente tem tido Gerando Falcões, São Cidadania, tudo isso vem desse trabalho, o GT de Hortas e Favelas, né? Que ela vai falar um pouquinho agora aqui. Tudo isso tem sido articulado graças ao trabalho da Dalva. E eu queria que ela falasse um pouquinho também agora sobre as hortas. A gente está com um projeto lá de horta comunitária, a gente vai estar inaugurando agora esse mês mesmo, em que o programa vai ao ar, em setembro. E ela vai falar um pouquinho desse trabalho aí, do grupo de trabalho de hortas comunitárias ali no Instituto. Então, nesse trabalho online, né, offline, eu participo dos encontros com a Splend e a Rede Favela Sustentável. E através da Rede Favela Sustentável, que é uma organização que apoia iniciativas em comunidades que têm essa estratégia, né, esse compromisso com o meio ambiente. Daí surgiu a ideia da horta, né, a horta comunitária, que o objetivo é a gente convidar a comunidade para participar da construção, do plantio, né, do próprio alimento, e dessa forma gerar segurança alimentar e também promovendo a inclusão social, né, porque todas as nossas atividades têm esse objetivo, né, da interação, da inclusão social. Então, essa aí foi a Dalva, nossa voluntária ali no Instituto Rosa Reviver, e a gente vai estar sempre trazendo algum voluntário para estar contribuindo com vocês aí um pouco sobre a instituição. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho sobre o trabalho voluntário da Dalva, e no próximo programa a gente vai estar falando, no próximo mês, um pouquinho sobre um outro voluntário aqui do Instituto Rosa Reviver, que fica ali na Rua Teixeira Alves, lote 17, quadra 7, no Pilar, aqui em Duque de Caxias. E eu aguardo uma visita sua. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, e até o próximo programa. Você falou sobre autoconhecimento. Outra coisa, você acha que conhecer o seu passado te ajuda a ser curada no presente, a curar a autoestima? Então, a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não fico me lembrando o tempo todo do meu passado. Houve aqui oportunidade, a deixa, e aí eu contei um pouquinho, me lembrei aqui, né, de como foi a minha infância, mas não é algo que eu vivo fazendo. Porque a igreja, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Agora, a cura, como você perguntou, é acreditar. A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você tem que acreditar no Deus que você serve, você tem que acreditar em você e você tem que acreditar que o quadro vai mudar. Porque na vida do crente realmente existem processos. Realmente tem um tempo na vida do crente de humilhação. E tem pessoas que Deus até permite que tratem a gente mal. Verdade. Pessoas, às vezes, líderes que têm inveja porque vê o teu talento. Quem já não passou por isso? Você, do outro lado, já viveu tal coisa. Mas é só um tempo. Porque é como uma roda gigante. Uma hora você está aqui embaixo, mas outra hora você vai para cima. E aqueles que te criticaram, aqueles que não davam nada por você, passam a te aplaudir e querem estar do teu lado. Eu tenho vivido isso, vivenciado isso. Então, o que eu estou falando aqui, mencionando aqui, são coisas verdadeiras que eu tenho vivido. Então, o próprio Deus, ele muda a situação. Então, se lembrar do passado para tentar entender o que está acontecendo no presente, eu não concordo. Claro que cada um tem a sua opinião, mas eu não concordo. Porque eu vivo muito bem o meu presente sem precisar recorrer ao meu passado. Então, para poder a autoestima da mulher, você que me ouve, manter ela de pé, você tem que acreditar em você, independente da opinião alheia.
Então, existem pessoas que só caminham de acordo com aquilo que fala. Foi elogiada, eu estou bem. Foi criticada, eu estou mal. Está errado? Verdade. Você tem que ter uma opinião só. Sendo elogiado ou não, você tem a sua própria opinião. E qual o conselho que o senhor dá como pastor, como pai, como avô, para esses improváveis que estão passando por isso, que ainda chora, sentindo dores por coisas que aconteceu no passado e que está afetando a estima da pessoa no presente? Quando criança, eu tinha uma família que eram nossos padrinhos e madrinhas, mas a vida deles era dizer para mim e para o meu irmão, para minha irmã, que nós éramos, na verdade, muito pobres na ocasião, morávamos numa casinha de estuque, e numa favela, numa comunidade aqui em Caxias mesmo, e a vida deles era dizer que nós seríamos, era assim, eles escalaram para nós, disseram que eu e meu irmão era, eu sou o caçula de 3, né? E minha irmã era mais velha, vem meu irmão, depois veio eu. E minha irmã seria uma prostituta, na linguagem deles. Minha irmã seria uma prostituta, meu irmão e eu seríamos bandidos e morreríamos cedo na mão da polícia, porque nós não prestaríamos para nada, e segundo a opinião deles, nós éramos um pedaço de carvão ou de pau queimado, e que não valíamos nada para a sociedade. Palavra mesmo, maldição. Eu cresci nesse ambiente, e como minha mãe e meu pai eram paupérrimos, muito pobre, e meu pai logo depois também acabou sendo internado no hospital, e nós passamos por essa situação toda, e acabou que eu fui parar num colégio interno também, porque a vida nos levou a um sofrimento muito grande, e eu olho para trás, eu me lembro de tudo isso, claro, a memória da gente está guardada, tem coisa que a gente diz assim, a gente apaga, não apaga. Não apaga. Você está lá no subconsciente, está guardado está lá. Se a gente começar a cavar, A gente a gente encontra, vai a gente encontrar. acha. Desenterra, A gente vai desenterra. encontrar, né? Mas o conselho que eu dou é a atitude que eu vivi, que eu tomei. Eu escureci tudo isso, entreguei minha vida nas mãos do meu Senhor. Foi o que eu fiz. E procurei viver uma nova vida. Porque a Bíblia diz que nós, depois que nascemos de Glória a novo, Deus. passamos a ser uma nova criatura. Glória a E Deus. começamos então a confiar na providência de Deus. Quando foi um belo dia, eu de pasta na mão, já pastor, já em 1990, 91, já ministro, fui pregar numa igreja. Quem é que eu encontro? Uma dessas pessoas que disseram isso. Meu de mim. Deus. E ela disse, você? Eu falei assim, sou eu, lembra daquele Oh, que ia ser bandido, ia morrer cedo na mão da polícia e tudo mais? Morri Então, não, assim, né? estou aqui e agora você tem que me respeitar porque eu sou um ministro, eu sou um homem de Deus. E quando foi mais tarde, eu estava, depois dos meus 50 anos de idade, eu entrei para uma faculdade, para cursar uma faculdade de Direito, e quando eu estava no fórum, eu atendi uma pessoa que estava na mesma condição. E eu vi a promessa, ou seja, o desejo do meu pai se cumprir naquele dia. Quando ele disse assim para mim, meu filho, a minha expectativa, a minha esperança é de ver você formado sendo um doutor. Nossa. E Glória quando a eu estava no Deus. fórum, Que lindo. fazendo o meu atendimento no O senhor é um juizado, improvável mesmo, hein, Glória a pastor? Deus. então eu digo para todos, eu digo para você que está me Que ouvindo, bênção. não deixa o passado derrubar você, não viva o passado. Ah, porque eu ouvi muitas palavras de maldição. Pega essa palavra de maldição, joga ela fora, no poder do nome Rejeita, de revoga, Jesus. glória a Deus. Glória a Você vai Deus. vencer como eu venci. Amém. Hoje eu tenho esse testemunho na minha vida. Glória a Deus. Eu olho para os meus netos, que hoje um tem 18 anos, outro tem 20 anos, já está bem colocado, graças a Deus, na vida, já numa carreira muito promissora, graças a Deus. Mas eu digo para eles, não deixe acontecer com vocês o que aconteceu comigo, para chegar lá no final, com meus 50 anos, buscar realizar aquilo que você pode realizar hoje. Mas se você não pôde realizar no passado, assim como eu, não viva o passado. Levante a sua cabeça e volte para a casa do Pai. Glória a 50 Deus. anos não é o final, foi só o começo que Só o Deus começo. esperava, né? Para começar a realizar, né, pastor? Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar uma palavra para as mulheres? Quer agradecer? Sobre, só acrescentar algo aqui para a nossa edificação,
sobre o fato da autoestima se manter elevada. Separação. Separação. Muitas das vezes a pessoa está bem, Jesus trabalhou, Jesus curou, mas por se misturar com quem não está tão bem quanto você, acaba te influenciando. E a Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. E a palavra que eu quero deixar, né, para os nossos amados telespectadores do programa Improváveis é que tudo é possível àquele que crê. Então, usa a fé que Deus te entregou ao seu coração. Glória a Deus. Quer agradecer, pastor? Eu quero deixar uma palavra que julgo ser de uma importância muito grande. Nós somos servos de Deus, somos cristãos, mas você e nem eu, nenhum de nós estamos imunes a cair numa situação de depressão ou de uma baixa autoestima. Nós somos sujeitos a tudo isso no mundo. Mas eu quero deixar minha palavra como gratidão a Deus por esse momento para mim, que é importantíssimo poder entrar na sua casa através dessas câmeras de comunicação. Eu quero dizer para você neste momento em que, mesmo que nós estejamos numa situação onde podemos ser vítimas, mas eu deixo para você uma palavra do Senhor. Confia no Senhor, porque Ele te sustentará debaixo da tua destra fiel. Amém. Sim, sim. Quero primeiramente agradecer ao meu Deus por essa oportunidade. Inclusive, bem rapidamente, vocês viram que eu tirei o aparelho? Verdade. Tirei. Há 3 anos atrás, eu falei no meu coração, um dia eu vou estar num programa de televisão e eu quero que a câmera me filme com os meus dentes perfeitos. Esse foi o motivo de eu ter colocado o aparelho e hoje eu estou aqui no programa Improváveis. Glória a Deus. Então, quero agora, nesse momento, agradecer ao meu Deus por todos os benefícios que Ele tem me feito, ao meu esposo que está aqui, meu marido, o evangelista Alexandro Júlio, que eu amo demais, meu companheiro e amigo. Quero agradecer a Priscila Moura pela oportunidade, mandar um abraço para o meu pastor, Luiz Fernandes, para a minha pastora Rita, e agradecer aos meus patrocinadores. A loja Moderna Bia, que me patrocinou com esse vestido maravilhoso, lindo. Quero agradecer também pela minha make, a Ana Dias. Quero agradecer também as minhas unhas, também que foram feitas pela Camila, né, também uma grande amiga, Camila Barbosa. E agradecer a minha doutora, a minha dentista, Mariana Menezes, pelo excelente trabalho. Deus abençoe todos vocês. Obrigada, Priscila. Eu quero agradecer a uma pessoa que também ela foi marcante para mim. Ela é marcante para mim, a minha esposa. No primeiro dia que eu a vi ainda como solteiros que nós éramos, e eu passei no portão, a vi e falei para os meus amigos, aquela moça é muito bonita, eu vou me casar com ela. E alguém disse para mim, ele falou para mim, mas é muita areia no seu caminhão, você não tem problema, eu mando aumentar a carroceria. Isso, seguro. Há 43 anos casado, vivo lindo. uma vida feliz, uma vida de muita alegria e satisfação no meu lar. Graças a Deus, a minha esposa, um beijo. E agradeço também aquele também que me apoia muito, que é o pastor Ezequiel de Matos. Um grande amigo meu, grande amigo, me apoia muito, muito, muito. E eu devo muito da consideração, do respeito a ele. Meu abraço ao pastor Ezequiel e a toda a Denote. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui neste programa, que para mim é um prazer imenso, que não tem como revelar aqui. Muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela disponibilidade e por deixar Deus usar a história de vida de vocês para edificar improváveis como eu, que está precisando aí de uma palavra de ânimo, de uma referência de milagre. Seu testemunho é lindo, pastor. Que Deus continue usando o Senhor nessa simplicidade. Desde a primeira vez que eu ouvi o Senhor falando na Assembleia de Deus Novo Tempo, eu identifiquei uma presença de Deus muito forte na sua história, né? Obrigada, amiga. Sabe que eu sou sua fã, né? Meu Deus. Gosto muito de você. Obrigada por tudo. Amém. Amém. Fique agora com o quadro Talento Infanto Juvenil e depois a gente volta.
Mais um programa Improváveis concluído com sucesso, para a glória de Deus. Que você receba a cura em nome de Jesus. Que a tua autoestima seja curada em nome de Jesus, para que você possa realizar os sonhos de Deus para a sua vida. Quero agradecer a Carioca Chique pelo vestido e também a todos os meus irmãos da Adenote, Assembleia de Deus Novo Tempo. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo programa. Fique agora com o quadro Restauração Familiar. Olá, Shalom, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um quadro, Restauração Familiar, aqui no programa Improváveis. E hoje nós estamos iniciando uma série falando sobre família disfuncional. E eu quero iniciar abordando as características de filhos em família disfuncional. Você sabe o que quer dizer disfuncional? A palavra disfuncional nós não vamos achar no nosso dicionário, porém, é uma palavra que vai dizer que algo não funciona bem. Então, a família disfuncional é aquela família que não funciona bem. A família funcional é aquela que funciona bem com tudo aquilo que Deus estabeleceu para uma família ou o que essa família estabeleceu para o seu próprio contexto familiar. E hoje eu quero iniciar falando sobre as características de filhos em famílias disfuncionais. A primeira característica que eu quero falar aqui com você é uma característica que a maioria das pessoas, a maioria das famílias vem vivenciando esse problema, que é ser filho dentro de uma família que tem problemas com o alcoolismo. A maioria das famílias, elas lidam com esse problema e a maioria das pessoas que conhecemos e que estão à nossa volta tem crescido nesse ambiente de alcoolismo, aonde o pai ou a mãe são alcoólatras, ou o pai e a mãe são alcoólatras, ou quando alguém nesse ambiente familiar tem algum problema com vício. Crescer num ambiente assim traz uma insegurança e traz problemas emocionais muito grandes. Por quê? Porque crescer num ambiente familiar onde o alcoolismo impera e esses pais não tendo controle sobre a questão do álcool, isso vai trazer consequências negativas na vida desse filho. Algumas famílias elas têm vivido abuso sexual por causa do alcoolismo. Algumas famílias elas têm vivido a violência doméstica por causa do alcoolismo. Algumas famílias elas têm vivenciado um nível de pobreza muito grande, porque todo o dinheiro que pega é para pagar muitas vezes a conta lá no bar. E com isso as famílias vão crescendo sem funcionar como deveria funcionar. Então esse filho ele cresce com uma autoestima muito baixa. Esse filho vai crescer um filho que não vai ter a habilidade de tomar decisões na sua vida sozinho. Esse filho muitas vezes ele vai crescer num ambiente de rejeição profunda e num ambiente de não aceitação. Então, o alcoolismo ele tem sido uma das grandes guerras, que temos enfrentado quando aconselhamos pessoas. Algumas pessoas podem dizer assim, mas meu pai e minha mãe bebem, mas eu não bebo. Existe uma pesquisa que foi iniciada alguns anos atrás que, mesmo você não
ingerindo álcool, você adquire, né, o que nós chamamos de alcoolismo seco. Eu não preciso ter um contato com o álcool, ingerir o álcool, para ter o contato com ele. Então, eu passo a ser um tipo de dependente, onde eu vou me chamar como alcoólatra seco, porque em meio, né, a toda a problemática familiar, embora eu não tenha ingerido ali a bebida, mas eu estou em contato com isso. A mesma coisa se dá em relação aos outros vícios. Então, quando nós olhamos esse primeiro quadro, né, de filhos que estão vivenciando as demandas dentro de uma família disfuncional, nós vamos ver que a violência doméstica, os abusos sexuais, a questão da rejeição, a não aceitação, vai muito mais além do que só um sentimento. Por isso que nós estamos aqui hoje acreditamos na família. Esse programa Improváveis acredita na família, nós acreditamos na família e nós sabemos que existe uma solução para essa família, para esta casa. Talvez você tenha vivenciado, né, dores no meio da tua família e até hoje você não consegue lidar com isso. E a nossa proposta não é só falar do problema, mas trazer um direcionamento para você, para que você consiga se recuperar de todas as dores, dos traumas familiares e achar um norte para a tua vida, ok? Então, eu te convido a visitar nossa página lá no Instagram e procurar, que nós vamos ter um direcionamento lá para você. E aí eu quero deixar aqui para você uma reflexão de Ezequiel 37, que vai dizer assim: quando o Senhor chamou Ezequiel sobre aquele vale de ossos secos, e o Senhor pergunta a Ezequiel: poderão esses ossos reviver? Ezequiel diz assim: Senhor, tu sabes. E aí eu pergunto para você: poderá o quadro da tua família ser restaurada, ser mudada, entrar dentro de uma família funcional? Sim, é possível. Então, o Senhor disse a Ezequiel: profetiza sobre os ossos para que eles vivam. Que Deus te abençoe, shalom, e até o próximo programa.